Olá, o meu nome é Catarina Almeida, trabalho na Fundação Maria Henrique e sou atualmente coordenadora pedagógica de uma creche no Jardim de Infância, no primeiro ciclo, e trago-vos algumas reflexões que nasceram desta experiência tão desafiante que estamos a viver por causa da pandemia da Covid-19. Como sabem, a Fundação Maria Henrique tem, nos últimos anos, trabalhado muito, batalhado muito na área da formação contínua de educadores e de professores, mas especificamente na área da educação de infância, por uma preocupação, uma missão em seguir aquilo que a fundadora, Maria Henrique, deixou como razão de ser, de existir da Fundação com o seu nome. Ou seja, um lugar onde educadores e quaisquer adultos empenhados de alguma maneira na educação, portanto também pais, monitores, enfim, todo tipo. Quando falamos em educadores falamos sempre em sentido lato, portanto auxiliares, diretores, coordenadores, enfim, todas as pessoas que estão implicadas na vida das instituições educativas. E portanto esse é o nosso trabalho, que é ser um lugar, criar um lugar onde a reflexão contribua para a formação contínua dos educadores, não a formação inicial, mas a formação contínua. E, portanto, nos últimos anos temos oferecido muitos cursos, muitas possibilidades de formação, cursos acreditados, etc. Este pequeno curso, nem sei se pode chamar, não é um curso, é um conjunto de sessões em que quisemos partilhar convosco algumas reflexões destas últimas 4 semanas, em que estamos em casa, a procurar pistas e maneiras de responder aos desafios que se coloca esta circunstância que estamos a viver. Portanto, agradeço muito a vossa inscrição, espero que possamos juntos de alguma maneira dialogar. Portanto, temos 4 sessões de meia hora e depois teremos uma sessão presencial, dado o elevado número de inscrições, que nos enche de orgulho e de respeito e de honra também. Vamos fazer as sessões presenciais separadas no tempo para permitir fazer grupos mais pequenos e tentar mesmo dialogar com vocês, porque o nosso desejo, portanto, tudo o que vou partilhar convosco é resultado de tentativas e, portanto, está em permanente melhoria e reflexão. Neste momento eu assumo também as atividades de inglês de 2 turmas heterogéneas de pré-escolar, portanto um grupo de 3 e 4 anos, um grupo de 3 e 5 anos, que é uma experiência muito gira, depois podemos falar sobre isso noutro contexto. E portanto, aquilo que vou partilhar convosco tem 3 pilares fundamentais. O primeiro é, se quisermos chamar assim, a intuição, os princípios pedagógicos, os valores pedagógicos de Maria Henrique e, portanto, nesse sentido, esta formação é inteiramente dedicada a uma reflexão sobre a relação entre o educador e a criança, perante estes novos desafios em que estamos isolados, cada um nas suas casas. O que é que quer dizer isto da relação? Em segundo lugar, alguma reflexão partilhada com educadoras, auxiliares, coordenadoras, etc., pessoas que têm partilhado as suas dificuldades e também as suas descobertas, as suas conquistas. E, finalmente, as minhas pessoais das tentativas de pôr em prática. Trarei alguns exemplos, uns que eu considero de sucesso e outros que eu considero não terem funcionado. E, portanto, vou trazer também a minha prática para tentar dialogar convosco. Vou partilhar aqui, espero que isto funcione, vou partilhar convosco uma apresentação que preparei para este efeito e cá estamos. Portanto, pré-escolar online, pistas e desafios em educação de infância, foi o tema que escolhemos. Porquê? Porque nos parece que a educação pré-escolar tem uma sistematização já um pouco mais organizada do que propriamente o enquadramento das creches. Portanto, fizemos esta distinção, sem dúvida. Portanto, estamos a falar de educação de infância, especificamente em relação ao pré-escolar, porque nos parece que a creche tem outro enquadramento e, se assim se justificar, teremos também gosto em refletir com quem estiver interessado, empenhado no âmbito da creche. Portanto, nós
primeira coisa que me parece fundamental repararmos como ponto de partida para a nossa reflexão é que esta pandemia foi uma circunstância inevitável, que ninguém escolheu e mais, provavelmente ninguém teria escolhido se tivesse sido dada a hipótese. Portanto, é uma típica circunstância que nos põe com os nervos à flor da pele e a pensar que se pudéssemos mudar as coisas, mudaríamos. Mas eu penso que pode ser uma belíssima ocasião para nós educadores, porque a nossa missão é ajudar as crianças a crescer, não é? E, de facto, se pensarmos bem, este era o primeiro exercício que eu propunha que fizéssemos. Quantas coisas na nossa vida são inevitáveis, são circunstâncias inevitáveis, os talentos que temos, as inclinações que temos para determinadas áreas e para outras não. Muitas circunstâncias nas quais nos encontramos que, eu diria na sua maioria, mas é um exercício bom de se fazer, não fomos nós que escolhemos. Portanto, a primeira questão aqui relevante é que, como se vê nesta imagem, estamos cada um nas suas casas e não fomos nós que decidimos e não podemos fazer grande coisa sobre isso. E, portanto, há um dado da realidade, portanto, a realidade impõe-se como alguma coisa que é dada assim como é, com contornos e uma fisionomia que talvez não seja a que nós teríamos escolhido, não é? Como educadores, nós seríamos os primeiros a querer ir para fora, aquilo que quer dizer educere, não é? Educar é trazer cá para fora aquilo que ainda pode crescer dentro da pessoa. Para isso, como é que nós fazemos isso? Fazemos para fora em direção ao mundo, à realidade. Aquilo que faz crescer as crianças, que nos faz crescer a nós, é uma relação com a realidade que se aprofunda cada vez mais, não é? Este é o primeiro ponto importante que queria dizer, que é a minha visão. Eu não vou entrar em grandes teorias pedagógicas, porque não é o lugar aqui, mas estudei-as, conheço-as, mas tentando valorizar aquilo que me parece ser várias correntes, várias teorias, eu tenho uma visão sobre a educação, sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre o desenvolvimento das crianças, que procura o melhor de todos os contributos, portanto, contributo da pedagogia, da psicologia, da antropologia, enfim, procurando perspectivas justas sobre a criança. Parece-me que aquilo que faz crescer uma criança é uma relação que se aprofunda de forma progressiva com o real, não é uma coisa que se descobre com um ano que existem as coisas fora de nós e depois que se descobre que existem os outros e depois que podemos ser amigos e depois que juntos podemos explorar as coisas e que essas coisas têm nomes e têm cores e se as juntarmos fazem efeito e se as desenharmos, enfim, eu vejo muito, estou a ser muito simplista, mas eu vejo muito a educação assim, não é? Portanto, neste momento nós estamos nas nossas casas e pode parecer que esta possibilidade de ir ao encontro do mundo, de mostrar o mundo às crianças, especificamente do pré-escolar, está impedida. E, portanto, o que é que nós fazemos com isto? Fazemos as atividades online, enfim, eu não vou aqui distinguir a rede de escolas públicas, das IPSS, dos colégios privados, porque gostaria de me focar na missão do educador enquanto tal, porque depois, dialogando sobre alguns critérios, sobre algumas propostas, cada um na sua circunstância saberá como fazer melhor, não é? A realidade onde eu estou é uma realidade meio IPSS, portanto acho que é emblemática neste sentido, temos poucos recursos e temos crianças que estão connosco de contextos muito diversificados, peço desculpa, e portanto a maneira que nós temos neste momento para introduzir as crianças ao conhecimento de si próprios, dos outros e do mundo, ou seja, é esta relação com o que existe. E existimos nós, e existem os outros, e existe o mundo fora de nós, não é? E tudo isto é um dado. Se pensarmos bem, esta é a primeira coisa que eu queria dizer, tudo isto, a primeira coisa que a pandemia a mim pessoalmente me fez descobrir como educadora é que tudo isto é um dado. Eu não decidi como é que eu sou, eu não decidi como é que são os meus amigos, eu não decidi como é que é a árvore que está ali fora da minha janela, não decidi, está ali. E portanto, a primeira constatação que esta pandemia trouxe foi este parar e dizer o mundo ao qual eu quero introduzir as crianças, que eu quero que eles descubram, porque é uma coisa maravilhosa, que se descubram eles próprios as suas potencialidades,
e os outros e o mundo, é um dado, é uma coisa que aconteceu, existe. E portanto, este é o ponto de partida para o desafio do pré-escolar online, porque me parece que podíamos ir por uma linha mais tecnológica, não é? Das ferramentas, dos recursos, de como fazer, mas antes do como é preciso saber o que é que estamos a fazer. As orientações curriculares do pré-escolar, e estou a citar, não tenho aqui a página, mas é nas páginas iniciais, cito, o desenvolvimento, o objetivo do pré-escolar, não é? É o desenvolvimento motor, social, emocional, cognitivo e linguístico da criança, e isto é um processo que decorre da interação entre a maturação biológica e as experiências proporcionadas pelo meio físico e social. Portanto, as orientações curriculares dão um pontapé de saída, uma primeira pista, que é o desenvolvimento da criança, que é o que nós queremos continuar a acontecer nesta circunstância em que estamos, acontece entre a maturação, acontece numa interação entre a maturação biológica, ou seja, o crescimento, o amadurecer biológico, e as experiências proporcionadas pelo meio físico e social. Quando estas duas coisas se encontram, segundo as orientações curriculares, existe desenvolvimento da criança nas várias perspectivas, enfim, dimensões, motor, social, etc. Eu gostava de ir um bocadinho mais além, porque me parece que a maturação da pessoa não é só biológica, por um lado, ou seja, a interação, é verdade, mas não é só biológica, não é? Porque é biológica, é psicológica, é afetiva, é emocional, é espiritual. A pessoa é mais do que a sua biologia, não é? Portanto, a pessoa, o desenvolvimento, o crescimento acontece, certo? Através de uma interação, tal como está patente nas orientações curriculares, mas é mais que uma interação, é um encontro, não é? Eu posso interagir com uma pessoa, eu posso encontrá-la, encontrar a pessoa que ela é. E, neste caso, esta interação, este encontro, acontece entre a pessoa e as experiências proporcionadas pelo meio físico e social, certíssimo. Mas se fosse só isto, tínhamos um problema muitíssimo grave com esta pandemia. Porque neste momento, se nos perguntarmos qual é o ponto de desenvolvimento que as crianças podem ter através da interação da sua pessoa com o meio físico e social, seria muito pouco, se fosse só isto. Por isso, pus-me a pensar o que é preciso responder, a que pergunta é que é preciso responder para que esta frase das orientações curriculares se compreenda. É preciso perguntar como é que esta interação acontece, porque é verdade que acontece um encontro entre a pessoa e o que a rodeia, entre a criança e o que está à volta dela, mas se neste momento não está quase nada à volta dela, porque está em casa, o meu telefone está a tocar, depois também acontecem estas coisas, mas não faz mal, já vou telefonar depois. Peço desculpa. Portanto, a pergunta que eu queria responder era como é que estas coisas acontecem? E no pré-escolar, o segundo passo importante que queria dar convosco é no pré-escolar acontece através da relação com o adulto. Isto também se aplica à creche de forma ainda mais evidente, mas no pré-escolar o adulto é alguém que vai de mão dada com a criança, não é? Portanto, é como eu não vou entrar muito por questões de sustentabilidade científica, nem questões teóricas, vou tentar ir a uma abordagem pragmática, não é? Uma educadora, uma pessoa que está com a criança entre os 3, os 4 e os 5 anos, é alguém que lhe dá a mão e diz, anda comigo, podes vir comigo, que podemos cantar, podemos ler histórias, podes brincar, eu estou aqui, tu podes ir brincar sozinho e com os teus amigos. E, portanto, este como é fundamental, ou seja, não podemos ignorar que toda a experiência de aprendizagem, de desenvolvimento, de crescimento de uma criança entre os 3 e os 5 anos acontece dentro da relação com o adulto. Depois, a maneira como o adulto se coloca nessa relação é o que veremos a seguir, como possibilidade de enfrentar as questões online, mas eu nesta primeira sessão vou só colocar o enquadramento
da relação para depois ir à questão prática de uma relação em isolamento social e cada um nas suas casas. O que é que eu quero dizer com isto de alguém que, o adulto é alguém que dá a mão? Gostava de que refletissem comigo sobre este exemplo muito simples, que é, vamos imaginar uma criança na feira popular. Como é que a imaginam? Feliz, certo? Uma criança na feira popular normalmente tendencialmente é feliz, se não gosta dos carrosséis, gosta da montanha-russa, se não gosta da montanha-russa, gosta do algodão doce, se não gosta do algodão doce, gosta de outra coisa qualquer. Agora vamos imaginar que uma criança se perde dos pais, ou dos tios, ou dos avós, ou dos primos, ou da mais velhos, se perde da pessoa com quem foi à feira popular, uma criança de 3, 4 ou 5 anos. O que é que lhe acontece? Fica apavorada. Imaginem nesta fotografia uma criança de 4 anos sozinha, perdida, sem a mãe, sem o pai, ou sem tio, ou sem avó. E portanto, esta questão, perdoem-me a comparação muito simplista, mas esta questão para mim é o ponto de partida para todas as situações que vamos discutir nas próximas sessões, que é o pré-escolar é o momento em que as crianças estão numa feira popular de mão dada com os adultos. E, portanto, um adulto que se subtraia a esta relação é um adulto que deixa a criança perdida na feira popular, porque o mundo fora de si, não é? Sabemos bem, por todas as questões do desenvolvimento da criança, do ponto de vista psicológico e de todas as outras questões que conhecem abundantemente, precisa de segurança, precisa de estabilidade, precisa de confiança. E essa confiança é-lhe dada pela relação com o adulto. Portanto, é dentro só uma relação sólida, consistente, forte, certa, permite a uma criança entrar no mundo, que é uma feira popular, aos olhos de uma criança, não é? Sem medo. E a alternativa ao medo, claro, é a abertura, a curiosidade, o desejo de conhecer, o desejo de experimentar todas as diversões, de andar em todos os carrosséis e de ter medo de outros e, portanto, de outros ter mais dificuldade e se calhar com a mãe vai, enfim. É uma imagem, é uma comparação, vale o que vale, mas é, portanto, esta a questão que queria introduzir, não é? A relação é esta mão dada entre o adulto e a criança para descobrir o mundo. A Maria Henrique, eu agora estou aqui à vossa frente, a Maria Henrique, enfim, não disse isto a propósito de pandemia nenhuma, mas disse muito bem 3 coisas que eu, em todas as formações, revolto a elas porque me ajuda, não é? Diz estas 3 coisas. A primeira é, sob o pretexto da liberdade, as educadoras cortam a liberdade à criança. A liberdade não é seguir o nosso impulso espontâneo, a nossa fantasia, mas saber escolher. E esta é a terceira coisa que vos queria dizer. Daquilo que eu vi até agora, da experiência que eu tenho de relação com educadoras, vejo uma preocupação transversal em acompanhar os pais a fazer boas escolhas na organização do tempo, na organização do espaço, na organização das propostas pedagógicas, didáticas, de que as brincadeiras que as crianças estão a viver em casa, que é uma coisa ótima poderem estar em casa a brincar, penso que ninguém se opõe, mas uma certa preocupação, conhecemos o valor do jogo simbólico, de uma brincadeira semi-estruturada, de manipulação de determinados materiais, etc, etc, etc. Ou seja, esta questão da Maria Henrique, a liberdade não é seguir o nosso impulso espontâneo, nenhuma educadora, penso eu, consciente, depois estas coisas que talvez sejam um bocadinho mais polémicas, guardem-nas para discutirmos nos grupos na última sessão, mas nenhuma educadora será capaz de dizer, ótimo, uma criança está em casa e pode fazer aquilo que quer. Porque a nossa missão também dentro desta relação, dentro desta feira popular, esta mão dada que entra na feira popular ajuda a saber escolher, com certeza não deixa uma criança de 3, 4, 5 anos ir à casa do terror, porque a criança tem que aprender a escolher e também aprende a escolher dentro desta relação, não a deixamos seguir o seu impulso espontâneo por si só. A segunda coisa é a criança precisa, para a sua própria segurança, para a resolução certa dos seus conflitos interiores, da ajuda e da orientação do adulto. É claro que todas as sugestões da criança devem ser aproveitadas, mas a influência discreta, efetiva e orientadora do adulto é imprescindível. E esta segunda frase da Maria Henrique é fundamental porque nos vai orientar a nós
tentativa de identificar quais são as ferramentas, os recursos e as modalidades de implementar alguma atividade online, seguindo este critério de que tenhamos uma influência discreta, efetiva e orientadora da relação com a criança. Finalmente, considero que qualquer educador deve ser sempre um entraîneur que sugira hipótese e cria entusiasmo. A Maria Henrique gostava muito de escrever e falar em francês, os diários dela são em francês e, portanto, depois ali que um educador deve ser um treinador que sugira hipótese e crie entusiasmo. Eu, a primeira vez que li isto não percebi bem, depois fui refletindo, já foi há uns anos, e lembro-me sempre de uma conversa. O meu pai era jogador de futebol e uma conversa uma vez que tive com ele, uma vez estava, pronto, o meu pai só tem filhas e calhava muito a mim ver jogos de futebol com o meu pai, e o treinador tinha sido expulso de um jogo de futebol e os jogadores estavam completamente desostinados. E eu lembro-me de perguntar ao pai, mas os jogadores, o treinador não está no campo, não é? Treinou-os. Porquê é que o facto do treinador estar presente no campo é fundamental? Já não me lembro da resposta que o pai me deu, mas deve ter feito uma cara tipo, como assim, porque é óbvio que o facto do treinador não estar ali a dar indicações causa uma instabilidade. Mas a mim ajuda-me a compreender esta imagem também, não é? Portanto, alguém que sugira hipótese e cria entusiasmo, é um treinador de futebol. De futebol e da vida, e, portanto, mas que está ali. Não basta ter estado ontem a dizer, quando tiveres com a bola, vai pelo corredor esquerdo e por aí fora. E, portanto, estas 3 frases, esta visão da Maria Henrique, vão também servir de orientação para as próximas sessões em que vamos entrar nos aspectos mais concretos. Portanto, eu recordo que esta primeira chama-se Relação em Tempos de Isolamento, esta primeira sessão, em que o meu objetivo é exatamente introduzir ao conceito de relação que gostaria de propor como terreno do pré-escolar online, das atividades à distância, em modalidades não presenciais. Depois, numa segunda sessão, vou entrar mais especificamente na questão das atividades à distância, em termos latos. Na terceira, na questão didática propriamente dita, não é? Os critérios, as ferramentas, o que é que vem antes, o que é que vem depois. E, finalmente, uma questão que eu acho que é muito relevante e que tenho visto como grande preocupação é que nós somos educadores, não somos atores, e, portanto, o estar em frente a uma câmara suscita um conjunto de questões às quais responderemos, tendo em conta também estas 3 frases da Maria Henrique que procurei colocar como critérios para esta formação. Desculpem. Então, esta é a maneira, penso eu, como as crianças veem a realidade neste momento, não é? A realidade tem um potencial imenso de descoberta, de relação, de brincadeira, sobretudo das crianças do pré-escolar, e neste momento há umas fitas brancas encarnadas à volta. Portanto, eu penso que há uma questão fundamental que devemos ter em conta na relação que temos com as crianças, é que para nós já é muito evidente que há uma dificuldade de cumprir este isolamento, não é uma dificuldade biológica mesmo, de eu não quero estar aqui, não é? Enfim, há vários exemplos que eu poderia contar, uma criança de 4 anos que não queria ir ver as atividades online porque dizia eu não quero assim, eu quero a sério. E eu acho que este eu não quero assim, eu quero a sério é uma criança a falar e a ser muito clara sobre os desafios que está a viver em tempos de pandemia. Portanto, é muito importante esta constatação também de que as crianças sentem, por um lado, uma segurança ao estar em casa com os pais e com os irmãos, nos contextos em que isto acontece, não é? Uma criança que está em casa com os seus brinquedos, com o seu espaço, com os seus irmãos, com os seus pais, está bem, mas quando nos colocamos como escola online ou como proposta de atividades online, muitas vezes as crianças, não sei, imagino que tenha acontecido a muita gente, não querem essa relação. O meu sobrinho hoje tem 2 anos, não está no pré-escolar, está na creche, mas a minha irmã hoje estava bastante preocupada porque ele não quer saber de nenhuma escola online, ele tem imensos brinquedos ótimos em casa dele e ele quer estar a brincar com os brinquedos dele. E, portanto, esta questão também é importante, esta recusa, estas fitas encarnadas e brancas à volta, são outro fator que devemos considerar na nossa reflexão. Então,
Se esta relação com o mundo fora de nós está impedida, eu dei para mim a pensar, mas o que é a relação? E há aqui uma experiência que esta frase explica muito bem, que diz: o ponto gerador de uma relação pedagógica significativa e de autoridade é a relação com o real, ou seja, muitas vezes, e isto é consequência daquilo que disse antes, não é? A relação com aquilo que as crianças veem neste momento é que está impedido a relação com o brinquedo fora de casa, não é? E, portanto, eu dei por mim a pensar o que é, nós quando dizemos que o critério daquilo que faz crescer as crianças é a relação com o quê? Do adulto com a criança? Uma relação um com o outro e pronto? Não. É uma relação de testemunho. Já vamos ver mais à frente o que é que isto quer dizer, ou seja, um adulto, o que é que faz como educador? Testemunha um tipo de relação com as coisas que o rodeiam, um tipo de relação com os outros. Sabemos, as crianças aprendem por modelos, por imitação, não é? Portanto, nós, como tratamos os outros, as crianças tratam os outros, muitas vezes como nós tratamos ou como os pais tratam. Nós, como tratamos um determinado objeto, um determinado conjunto de objetos, ou seja, a maneira como nós tratamos a realidade, o que nos rodeia, é aquilo que gera a relação pedagógica significativa. Ou seja, o significado que nós damos, que nós reconhecemos, porque lá está, como disse no princípio, o significado veio de fora, não é? Eu não escolhi esta árvore, não escolhi os meus amigos, é um dado, é assim como nós o vemos. A maneira como nós nos colocamos nessa relação é o lugar onde a criança vai aprender. Portanto, é a relação partilhada com o real. Nós estamos juntos na Feira Popular, nós estamos juntos nesta circunstância. É o estar juntos diante do real que gera relação e permite passar da indiferença ao compromisso recíproco. E isto é muito evidente para qualquer educador de infância, só que há um pequeno problema, aparentemente. É que neste momento nós não podemos estar juntos a viver esta relação com o real. Então, para nos ajudar a resolver este pequeno problema, fui buscar aqui uma frase do Papa Francisco que eu gosto muito, que diz: amo a escola porque é sinónimo de abertura à realidade. Pelo menos assim deveria ser, mas nem sempre consegue ser. E então significa que é preciso mudar um pouco a organização. E, curiosamente, eu já usei esta frase para muitas coisas, mas para esta eu nunca tinha usado. Ou seja, nós, na escola, nem sempre conseguimos estar abertos à realidade. Muitas vezes temos as nossas programações, as nossas planificações, as nossas ideias, e há um mundo fora de nós que vem ter connosco e nós temos, eu pelo menos acontece várias vezes, temos alguma dificuldade em manter esta abertura à realidade que o Papa identifica. E, portanto, é preciso mudar um pouco a organização. E é por isso que pus aqui esta questão neste módulo introdutório, porque aquilo que penso que vale a pena recuperar é o que é a relação entre nós e as crianças e entre nós, as crianças e o mundo. E por isso é que pus isto. Porque ir à escola, e neste momento não podemos ir à escola, por isso, ir à escola ou propor alguma coisa às crianças, que é isso que é fazer escola, temos uma proposta para lhes fazer, portanto, propor atividades online, façamos este exercício de substituir ir à escola, é propor algumas atividades online, significa abrir a mente e o coração à realidade, na riqueza dos seus aspectos, das suas dimensões. Eu acho que aqui, de repente, podemos respirar fundo, porque se a questão das atividades que nós temos para propor, a partir da relação que as crianças têm connosco, da mão que lhes damos para entrar nesta Feira Popular, aquilo que nós temos para fazer é abrir a mente, o coração e a realidade continua a existir. Mudou, aqui está à nossa frente, mas continua a existir. Agora não podemos ir ao jardim, mas talvez olhar para fora da janela. Agora não podemos brincar na casinha, mas podemos descobrir uma brincadeira nova com os nossos irmãos ou com os nossos pais, ou sozinhos. Enfim, abrir a mente e o coração à realidade tal como ela é. Para quê? Para descobrir a riqueza dos seus aspectos, a riqueza das suas dimensões. Eu acho que isto pode ser uma ocasião fantástica para fazer isto. Então, eu disse há pouco que íamos voltar à questão desculpem, andar sempre aqui para cima e para baixo, mas pronto. A questão do testemunho, ou seja, aquilo que nós temos como missão de facto é testemunhar um tipo de relação com a realidade.
Isto é muito evidente para todos, não preciso estar a dar grandes exemplos, mas eu ponho sempre ali o exemplo da escova de dentes, porque nas grandes discussões sobre pedagogias e abordagens e métodos pedagógicos, eu dou sempre este exemplo. Eu não sou apologista de nenhum em especial, mas também não critico nenhum em geral. Acho que se deve valorizar tudo e ficar-se com o que é bom. Eu muitas vezes invoco este exemplo, que é: como é que a tua filha aprendeu a lavar os dentes? Como é que foi? E, invariavelmente, como é que uma criança aprende a lavar os dentes? Quando é muito pequenina, normalmente ainda nem tem dentes e nós lavamos os dentes com aquelas escovas mini e aquelas pastas ótimas com sabor a morango. E depois, quando já tem dentes, começamos todos os dias antes de ir dormir, quando a criança já está algo consciente das rotinas, a dizer: vamos lavar os dentes, e nós lavamos os dentes, não é? Pegamos na mão da criança e lavamos os dentes. Depois, a seguir, dizemos à criança: lava os dentes, e ficamos a ver, e finalmente estamos na cozinha e quando a criança se vai deitar dizemos: já lavaste os dentes? Ele diz sim, e ainda vamos verificando umas vezes, e imagino que com 18 anos já ninguém vai ver se o filho lavou os dentes. Então, este exemplo é um exemplo um bocadinho banal, e eu, desculpem usar sempre estes exemplos banais, mas parece-me que exemplifica uma dinâmica perfeita do que é a relação como lugar de educação, ou seja, como lugar de testemunho de uma maneira de estar perante a realidade. Portanto, nós sabemos que lavar os dentes é bom, sabemos que se não lavar apodrece, não podemos ficar à espera que a criança descubra sozinha a lavar os dentes, não podemos, quer dizer, podemos, mas não queremos, porque não queremos que os seus dentes apodreçam, e também não queremos lavar-nos os dentes até aos 18 anos. Portanto, o que é que fazemos? Avaliamos aquele gesto, aquela ação como boa e fazemos-lo com a criança, até o significado daquela ação ser completamente incorporado naquilo que é a percepção que a criança tem da realidade. Não é? E mais uma vez o Papa Francisco, quando ainda era cardeal em Buenos Aires, diz: a testemunha, portanto, neste caso poderíamos dizer o educador, com o seu exemplo desafia-nos, reanima-nos, acompanha-nos, deixa-nos caminhar, errar e até e repetir o mesmo erro. E aqui, mais uma vez, portanto, isto vai ser tudo retomado nas próximas sessões. A pergunta que vai conduzir o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, ou seja, as atividades à distância, qual a didática, o que é que quer dizer que somos educadores e não atores. A pergunta é: como é que podemos dar o exemplo neste momento? Como é que podemos desafiar as crianças? Como é que podemos reanimar as crianças? Isto tudo em relação com as famílias, como é lógico, nesta fase é um tema fundamental, a relação com as famílias. Educar exigirá de vocês saber dar razões, e é isto que vamos procurar fazer. Como é que se dá razões a crianças do pré-escolar? Não apenas com explicações conceptuais e conteúdos isolados, mas com comportamentos, com juízes encarnados. Tudo se torna interessante, tocam as campainhas que despertam a inquietação no coração dos jovens e das crianças. Então, eu, para terminar, vou pôr aqui um pequeno filme do Kung Fu Panda, que eu gosto imenso, que é a síntese, a conclusão que eu faria para esta primeira sessão, que é: o que acontece neste vídeo é o que nós vamos tentar concretizar do ponto de vista das atividades online, na didática, em sessões não presenciais, independentemente da circunstância em que uma educadora está. Espero que gostem. Até à próxima. They unraveled the mysteries of harmony and focus. This is the birthplace of Kung Fu. Do you want to learn Kung Fu? Yeah, then I am your master. Okay. Don't cry. Okay. When you focus on Kung Fu, when you concentrate, you stink. But perhaps that is my fault. I cannot train you the way I have trained the five. I now see that the way to get through to you is with this. Oh, great, because I'm hungry. When you have been trained,
Let's be careful. After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. Enjoy. I said you are free to eat. Have a dumpling. Hey! You are free to eat. Am I? Are you? I'm not hungry. Então, este é o ponto final que é muito engraçado nesta questão da relação, que vamos retomar nas próximas sessões, mas reparem, eu sei que isto suscita várias questões polémicas, guardem-nas e depois tragam-nas para a sessão de perguntas e respostas, mas reparem na cara de felicidade do professor, do treinador, quando ele consegue apanhar o bolo, bolinho, dumpling, e ele próprio que compreende que I'm not hungry. Já fez o caminho que tinha a fazer, não é? E, portanto, é este caminho que gostaríamos de refletir numa modalidade online, se pode fazer e como é que se pode manter esta relação fundamental para que as aprendizagens e o conhecimento aconteçam da melhor forma possível. Até à próxima!